Olá, eu sou o Francisco Rebouças e hoje eu gostaria de continuar falando a respeito de cirurgia bariátrica, sobre o perioperatório e o pós-operatório dessa cirurgia. Então, você que marcou sua cirurgia, depois da primeira consulta, você teve aquelas avaliações, fez os exames, fez todo aquele processo e você marcou a cirurgia. Bom, e agora? Como é que é a minha rotina? Eu vou simplificar para ficar mais fácil de entender. Uma das primeiras coisas que eu falo para o paciente: marcou a minha cirurgia, e agora? O que eu faço? A primeira dica que eu dou para o paciente é para ele manter um alto nível de atividade física. Por quê, doutor Francisco? Porque isso é muito importante. A principal complicação da cirurgia bariátrica é ventilatória. É um paciente que tem baixa capacidade física, ele faz restrição na respiração e aqui ele tem algumas complicações no pulmão. Então, aquele paciente que, ainda que ele esteja acima do peso, ele force a condição física dele naqueles dias que antecedem a cirurgia, ele tem grande chance de ter ter minimizado o risco dessas complicações. Então, eu sempre oriento o paciente a fazer atividades físicas nesses dias ou meses que antecedem a cirurgia, para que ele tenha um menor risco possível, que é o que a gente espera, né? A nutricionista já passou a orientação de dieta para ele, né? Muitas vezes ele já faz um teste de como que vai ser aquela dieta no pós-operatório. Muitos nutricionistas, eles fazem um programa de perda de peso para liberar da cirurgia. Então, assim, o nutricionista, ele tem total autonomia. São especialidades interdependentes, né? Mas são independentes entre si. Então, eles têm a indicação e a liberação. Então, depende de nutricionista para nutricionista. Alguns exigem a perda de peso, outros não. Sobre a nutrição ainda, poucos dias antes da cirurgia, algumas vezes nós passamos uma dieta imunomoduladora que diminui alguns riscos da cirurgia, que é uma coisa muito interessante. Então, no dia da cirurgia, o paciente ele tem a preparação específica. A cirurgia que nós fazemos hoje é cirurgia videolaparoscópica. Quero lembrar que eu faço a cirurgia convencional ainda, porque eu trabalho numa instituição pública e ainda está no processo de chegar o vídeo para todas as cirurgias. Mas a cirurgia por vídeo, ela tem muito mais benefício do que a cirurgia no corte, porque a recuperação é muito menor, o risco de complicações também são menores, então normalmente nós fazemos a cirurgia por vídeo. Essa cirurgia, via de regra, ela conta com 2 auxiliares médicos, um instrumentador e um anestesista, né? Uma cirurgia que dura em torno de 1 a 2 horas, via de regra. Hoje não mandamos mais o paciente para UTI. É uma cirurgia rápida, uma cirurgia que, via de regra, o paciente não vai para UTI. A não ser que seja um super obeso, que tenha uma restrição ventilatória maior, que aí precisa ter um cuidado mais de perto. O paciente, ele anda no mesmo dia, ele precisa andar no mesmo dia, e muitas vezes nós damos alta no primeiro pós-operatório, no outro dia, 1 ou 2 dias depois, depende de algumas condições. Então, na minha rotina, normalmente são 2 ou 1 dia depois da cirurgia, o paciente já está de alta. Você vai fazer o uso de umas meias pneumáticas, que são meias que contraem ali a circulação para diminuir o risco de trombose. E a pessoa vai para casa usando algumas injeções de medicação para não dar trombose. Dependendo da condição, ele usa de 7 a 14 dias essas medicações no intuito de prevenir os eventos tromboembólicos, que é um dos riscos dessas cirurgias. Né? Com 1 semana, o paciente ele já está fazendo praticamente de tudo, caminhando normal. Normalmente eu libero para atividade física mais intensa, uma caminhada, uma corrida, com 2 semanas apenas. E libero para atividade geral com 3 semanas. Cardio, musculação e tudo que for. Só se for uma atividade de peso muito extenuante, que às vezes a gente libera um pouquinho a mais. Mas normalmente é essa sequência, 7, 14, 21 dias. Esse paciente normalmente ele volta com 1 semana para a gente avaliar como que está, ou se precisar volta antes. E depois tem os retornos periódicos, né? Esse paciente ele precisa sempre acompanhar as vitaminas, ver como que ele está clinicamente, né? A pele, se está uma pele saudável, se está caindo o cabelo, às vezes avaliar se ele tem pedra na vesícula ou não, que é uma das coisas que pode aparecer. Então ele precisa de um acompanhamento permanente. O acompanhamento permanente ele é fundamental.
para otimizar os resultados. Às vezes ele começa a ganhar peso, você precisa fazer o diagnóstico precoce para poder tratar, né? Antever esse reganho de peso, esse acompanhamento, que ele precisa ser permanente e multidisciplinar, principalmente com a cirurgia e a nutrição. Esses intervalos, às vezes o paciente ele volta depois de 30 dias, 3 meses, 6 meses, vai espaçando os retornos e até chegar a um retorno anual. Claro que se bem controlado, depende de caso a caso. Você que gostou desse vídeo, não esqueça de dar o like, ativar o sininho e compartilhar com aquelas pessoas que você acha que pode se beneficiar com essa informação. Um grande abraço e até a próxima.